Mas agora, Edson, vou te dar uma rasteira. Por quê? Porque eu dedico a minha vida toda à caridade. Hum, A minha dor, ela se esvai quando eu vou na rua, quando eu abraço a pessoa em situação de rua, quando eu chego na minha casa e vejo que os meus filhos dependem de mim para comer, quando eu chego na minha igreja, na minha casa de religião, na minha casa de caridade, enfim, e eu vejo que as pessoas estão me esperando para eu poder dar aquela palestra bonita. Quando eu vejo que eu tenho que ir no asilo para poder dar aquela sacola de roupa e de fralda bem robusta, e todas aquelas pessoas dependem de mim para aquilo, aquilo tira a minha dor. O que é que você pode me dizer disso? que a arrogância e a prepotência são frutos da petulância, que quase sempre se disfarçam de caridade, de solidariedade por prejunção e pretensão, de se achar melhor do que os outros, superior do que alguém, mais importante do que todos. Uma pessoa assim, para mim, é isso que eu estou falando. O problema não é ela fazer isso. O problema é a palavrinha que tu usou, ela se achar. Porque a verdadeira caridade, quando vem do coração generoso, ela não é percebida por quem pratica. Ela é percebida por quem recebe. Porém, a maioria das caridades por justiça social, que é essa maioria que a gente faz nas casas filantrópicas de caridade espiritual, que é tipo, pessoa tem frio, eu dou roupa. Pessoa tem fome, eu dou comida. A pessoa tem um trauma, eu dou assistência. A pessoa tem uma doença, eu dou remédios. A pessoa não tem um teto, eu dou acolhida. Tudo isso, se nós botarmos no peso da balança da civilidade humana, é bom senso, é a lógica. Eu sou um ser humano pensante, homem sapiens, eu sei o que eu sei, então sou homem sapiens sapiens. Então, pela lógica, se o meu amigo Rafael não tem, eu tenho um pouco, eu divido com ele. Eu tenho por lógica que isso não é caridade, isso é civilidade. Civilidade, porque é uma caridade que não necessita da minha melhora pessoal, não necessita da minha reforma íntima, não necessita que eu me supere, não necessita que eu me humanize para comigo mesmo. Essa caridade, a maioria, só necessita que eu pratique solidariamente, filantropicamente, a bondade visual sobre a dor alheia. É a mais fácil que existe. A mais difícil é aquela caridade que, além de você doar, você desperta. É a caridade não apenas para um desconhecido, de uma forma solidária, mas muitas das vezes é aquela caridade generosa para um conhecido que te criou dentro da tua casa, que você conviveu e que você odeia. Você consegue ter a mesma caridade para eles? Com eles? Não, né? Por quê? Ah, mas porque me fez um bullying? Sim, mas será que aquele indigente lá da rua nunca fez um bullying com alguém? Por que ele está lá na rua? É um castigo de Deus? É um karma pelos seus atos? Ou é uma coincidência do acaso? Eu não estou generalizando, eu estou sendo sincero. Ah, mas você está falando isso e eu vou em hospitais onde são crianças, crianças que têm câncer e estágio 4 em metástase terminal. Você está dizendo que isso não é caridade? Sim, filantrópica, sim. Você se melhorou com isso? Porque você está ajudando uma criança com câncer a ter uma passagem da vida através da morte para outra vida de uma forma mais acalentadora. Muito boa a caridade. Mas e o câncer do teu desamor, como é que anda? E o câncer da tua arrogância, como é que tá? Hã? E o tumor das tuas angústias e da tua ansiedade contra metade da tua família, como é que vai mesmo?
Eu fico com os ensinamentos do Cristo, por mais que essa live aqui não tenha um tom religioso. Toda caridade é válida, seja ela de qual forma for, mas a que mais te desperta é aquela que é indulgente com a dor alheia e altruísta com si só. Tipo, eu dou para o outro, mas eu não sonego para mim. Eu vou ao outro, mas eu não me abandono. Eu sou solidário porque eu sou generoso. Eu faço bem porque eu tenho compaixão. Eu recebo a alegria e a felicidade de qualquer um, porque dentro de mim, por decisão, independente do que me circula e do que aconteça comigo nas bordas da minha existência, eu sou contente por dentro. Eu sou alegre, independente das ocorrências. Porque a morte pode tolir o meu corpo, mas em espírito, em habitação e em verdade interior, quem manda são as minhas escolhas, não é um acaso. Por isso que o bem aparentemente é frágil. Porque no mundo de hoje o bem é muito praticado. Entra em qualquer rede social que faz a caridade, você vai ver muita coisa boa. Mas eu pergunto, e a melhora pessoal dos caridosos, como é que anda? E a civilidade humana dos praticantes das bondades nas casas filantrópicas, como é que está? A caridade, ela não pode ser um ato apenas de solidariedade. Ela deveria ser um despertamento de generosidade humana, nutrida, não só proferida por feitos de bondade, mas consumidas e executadas pelo caridoso como um efeito de despertamento, de consciência espiritual. Então, nem todas as caridades que se fazem têm essa consciência espiritual que aquele ato que eu estou fazendo não é propriamente uma bondade minha para o outro, é uma obrigatoriedade de civilidade humana minha. Se eu estou vendo a dor de alguém, eu estendo a mão. Nem se for para ficar perto. Isso é humano. Agora, para aquele que está recebendo, é caridade. Agora, a caridade que vai me mudar é aquela que vai além do alcance do braço que eu estendo, que vai muito além da religião que eu frequento e que vai muito, mas muito além da bondade que supostamente por coisas materiais ou por solidariedade eu estou doando. Mas a caridade que desperta é aquela bondade que eu estou acumulando dentro de mim. Porque daí eu posso doar com verdade. A caridade que desperta é aquela civilidade humana que está dentro de mim, aonde eu tenho empatia por quem me odeia e me deseja a morte. Isso é caridade que desperta. A caridade que desperta é aquela caridade que eu dou materialmente quando eu posso. Para quem eu amo, a mesma coisa eu dou e de doar eu vou lá e entrego para aquele que se pudesse me matava. Mas esse tipo de caridade, a maioria da humanidade ainda não se tem preparada. Por mais que eu creia no fundo da minha alma que todos podem ter esse despertamento. Porém, ainda a maioria talvez não se tenha com maturidade de essência humana para entender que o que me torna bom e melhor é aquilo que me provoca a me superar. E o que me provoca a me superar não é o mal do outro, é a bondade que eu sonego por mim mesmo. É a melhora que eu sonego por mim só. E essa melhora e essa bondade não é pelos meus feitos de atos, mas pelos atos de escolha do que habita a minha intimidade, do que habita dentro de mim. Tempo é tempo. Está no Evangelho de Jesus, está nas Escrituras, e eu creio que de alguma forma em várias religiões do planeta. Eu só sou um papagaio repetindo e plagiando.